E é por isso que tenho certeza que viverei até os 180. Por isso sei que quem ouve pode aumentar seu QI em 10 pontos. Não é tão difícil. Há várias maneiras de fazer isso. Você pode adicionar anos à sua vida, mas mais importante, acordar se sentindo incrível, em vez de só saudável. Ser saudável é o básico. Dave, faz mais de 1 ano e meio desde nossa última conversa. Da última vez, falamos muito sobre jejum. Com seu livro recente e o tempo que passou, algo mudou no seu protocolo de jejum? Sim, percebi que, se eu comer 6 vezes ao dia, tenho mais energia e meu corpo não entra em inanição. Então comecei a comer 6 vezes ao dia. Às vezes acordo à meia-noite para comer mais. Ele está brincando. Desculpa, eu só queria mesmo matar um monte de gente do coração. Não, o que eu quero dizer é que eu sei que o jejum é uma prática muito simples quando você analisa. Mas, com você, Dave, você é alguém que gosta de estar sempre testando coisas novas e incluindo suplementos e coisas diferentes em tudo que você faz. Então, estou curioso, tem algo novo, de ponta, que você tem incluído que está meio que elevando as coisas a um outro nível? Uma coisa que se destaca é que, desde a dieta Bulletproof, onde eu dizia, pule o café, tome só café com manteiga, que é jejuar. Um dos primeiros livros modernos sobre jejum intermitente, se quiser ver assim. Há uma década. A ciência já era clara. Pular o jantar é melhor metabolicamente. Só não é aceitável socialmente. Você não consegue pular o jantar e ainda fazer negócios, e é um momento social importante. Então, o que eu fiz? Foi dizer, bem, o que você pode fazer é adiantar o jantar, e isso faz parte do Fast This Way, mas eu tenho sido talvez mais religioso quanto a isso. Então, viajando com frequência, se chego às 8h30, simplesmente não como, não vale a pena. Ou só tomo proteína em pó, ou como jerky ou qualquer proteína. Por esse horário, até chocolate amargo. Mesmo sem ser proteína, não importa. Mas não coma tarde, mesmo que seja conveniente ou social. E isso funciona muito bem. Se eu faço algo muito difícil, seja voar para o outro lado do mundo ou algo assim, ou uma sessão de musculação pesada, aí, na manhã seguinte eu provavelmente vou tomar café da manhã e então vou adiantar minha janela de jejum para mais cedo. Então eu tenho estado mais disposto a pular o jantar do que antes. Então, com essa parte final, você quer dizer que o jejum estressa o corpo e, feito certo em equilíbrio, é um estresse bom. Mas se você viaja e outras coisas te estressam fora do jejum, você pega mais leve e toma café. Sim, por isso o livro se chama Fast This Way. Não é igual para todos, nem para a mesma pessoa todo dia. E, dito isso, ter o pico de calorias às 2 da tarde é comprovadamente o melhor. Então, comer, tomar café cedo, tem gente dizendo, é o mais importante. Eu acho que não. Há evidências muito boas para isso. Deixe o corpo começar a funcionar. Se você quiser tomar café da manhã às 10, tudo bem. Quer acordar às 6 e tomar café da manhã? Não. Na verdade, isso provavelmente não é uma boa ideia. Basicamente, garantir que o pico das 2 da tarde é onde as calorias estão tem funcionado muito bem para mim. E isso significa que se eu quiser tomar café às 9 ou 10, acho que agora, enquanto gravamos, são 11. Ingerei minha primeira proteína e carboidratos do dia. Quebrei o jejum. Logo antes disso, por volta das 10h45. A última vez que comi ontem foi às 6 da tarde. Mas o que isso significa é que estou fazendo o seguinte. Lá pelas 2 horas, vou comer mais proteína e lá pelas 5 horas, vou comer mais proteína e encerro. E isso está funcionando muito bem. Não é só uma janela de 18 horas. É uma janela de 18 horas com pico às 2 da tarde. E se você está fazendo algo, como participar de um podcast como este, ou fazer um evento, como seu dia é diferente? Você mencionou que quebrou o jejum, mas se, digamos, hoje você estivesse só no escritório, escrevendo ou algo assim, onde está, sozinho, teria estendido por mais tempo? Talvez tivesse, mas eu acabei de chegar. Do Peru há 2 dias. Então, foram 2 voos de 12 horas.
E isso é um pouco de estresse metabólico. Então eu imaginei que meu corpo queria um pouco de proteína. Eu não estava com muita fome, mas eu senti que era uma boa hora para fazer isso. E além disso, vamos conversar por um tempo e eu tenho outro compromisso logo depois deste. Simplesmente se encaixou no meu dia. E misturei proteína de colágeno e outras coisas experimentais em uma xícara de café e, curiosamente, era o Danger Coffee, minha nova marca com minerais e tudo mais. E tudo bem. Quando faço meu evento, a conferência de biohacking em LA em semanas, geralmente não como nada, absolutamente nada até as 2 da tarde, porque quero que toda a energia que tenho vá para a plateia. E se 1/3 da minha energia for para digerir algo que comi no café, simplesmente não funciona. Então, o que eu consumir serão gorduras de queima rápida como MCTs. Ou, acho que não, mas é possível que eu consuma proteína hidrolisada totalmente digerida como colágeno. Onde não precisa digerir, pode usar direto. E há um argumento a favor disso, ou de tomar enzimas sempre que comer proteína. E Jesse, tem mais uma coisa que eu queria te falar que é algo que você precisa saber. Você já viu, tipo, crianças de 5 anos num campo de futebol presenciou isso? É engraçado aquele aglomerado de crianças em volta da bola e se move como ameba em direção a um gol ou outro. Mas o passe individual e a estratégia ainda não foram elaborados. Infelizmente. Na saúde, a gente ainda faz isso. Temos uma ideia. Se você acompanha isso, como eu desde o início dos anos 90, por estar acima do peso e ter problemas de saúde, na adolescência e juventude, você percebe as tendências. Décadas atrás, nos anos 60, ninguém se importava. Não importava. Nos anos 70 era tipo, vamos correr e cortar a gordura saturada. E quando isso não funcionou, substituir as coisas por margarina de bisnaga. Fibras. Então fibras eram a grande moda. E aí, na verdade, foi fibra, depois margarina. Passamos por macrobiótica. Nos anos 90 foi a dieta do ponto e Atkins. E estamos sempre nos aproximando de descobrir o que funciona. Ainda há tendências. Ir contra a maré irrita as pessoas. Quando eu disse que gordura e seu tipo importam, e para colocar manteiga no café, isso gerou uma enxurrada de trolls. A essa altura, o Slim Fast foi reformulado com manteiga e óleo MCT. Eu fiz e me sinto ótimo. Conheço a história do Slim Fast. Incrível, funciona agora. Provavelmente não funcionava naquela época. Eu sei porque eu experimentei. Então, mudamos nossa linguagem aí. E o que está acontecendo agora é o movimento carnívoro. Experimentei a carnívora ao desenvolver a dieta Bulletproof, testando muito. Tive intestino permeável, mas me senti ótimo por um tempo. Fiquei com o abdômen definido, ou melhor, mais definido. Mas aí eu comecei a ver o sono piorar. Comecei a ter 12 a 15 despertares noturnos que eu só via no monitor de sono. E no fim, tive intestino permeável e mais alergias do que antes. Acho comum quando se segue a dieta carnívora por muito tempo. Agora é proteína, 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 repetindo os anos 70. Serei direto. Se alguém te disser para medir calorias diárias e que é assim que vai emagrecer, essa pessoa provavelmente está errada. Porque calorias diferentes agem diferente. A grande indústria alimentícia adora isso, pois permite vender uma lata de xarope de milho, como se fosse igual a um bife, já que uma caloria é uma caloria. Agora, o próximo truque é este. Você precisa consumir X quantidade de proteína por dia. Isso é um truque da grande indústria alimentícia, pois permite substituir proteína de soja ou grilo por proteína de ovo, laticínios ou carne. Proteínas diferentes agem diferente. Então, quando alguém diz que você precisa de X proteína por dia, está falando besteira. A menos que especifiquem qual proteína, de qual fonte, em qual forma. E o que recomendei no meu livro Anti-envelhecimento foi menos proteína, mas não menos proteína absorvível. Quando as pessoas dizem, sei lá, tem essa proteína no meu iogurte e essa no meu edamame e essa no meu brócolis, isso é fantasia. Cada aminoácido e peptídeo faz coisas diferentes. O que estou analisando é como consigo a proteína mais disponível
no corpo, com o mínimo de excesso de proteína, porque o excesso de proteína vira amônia. É por isso que academias de fisiculturistas cheiram mal, é amônia. Você não quer isso. É ruim, comprovadamente. Se olhar seu teste Viome do que ocorre no intestino ao comer muita proteína, não é bom. Então, como obter e aproveitar ao máximo a proteína para construir músculos sem depender dela para energia? Esse é o jogo. Quem vive mais vence porque come a proteína mais disponível, mais utilizável na quantidade certa com base na carga de trabalho. E sem excesso. E tem o jogo dos carboidratos. E falando nisso, o meu favorito, a pessoa que eu mais gosto de acompanhar, é o Paul Saladino. Gosto da direção dele com a carnívora. Ele diz: pessoal, tentei comer só carne. Colágeno pode agir como carboidrato. Pode, de fato, fermentar e virar butirato. Publiquei a primeira pesquisa sobre isso na dieta Bulletproof, dizendo: eis porque o colágeno é importante se você come animais. Mas é tipo, bem, me sinto melhor quando como carboidratos. Na verdade, como mel, açúcar e muitas frutas. Isso não é mais carnívora. Isso é uma dieta de baixa inflamação, plantas e carne. E laticínios crus também, o que também não é. Então, meio que gosto disso. Embora acredite que exista um limite razoável para a frutose que você quer por dia. E como escrevi no livro, 25 gramas por dia. Pode comer algumas frutas, mas se for viver de 14 bananas, não acho boa ideia. Onde a dieta carnívora se perde agora é que ignoram a pesquisa excessiva sobre fibra solúvel, insolúvel. Não me importo muito. Alguns dizem que é importante comer muitas coisas fibrosas. Acho que provavelmente não é bom para seu intestino. Mas ao comer fibra solúvel, centenas de estudos mostram redução na mortalidade por todas as causas, aumento na formação de butirato, e quando aumento minha ingestão de fibra solúvel para muito mais do que a FDA ou USDA recomendam, seja lá quem for que dita o que comemos. Aliás, que se danem todos vocês. Vocês não mandam em nada. Quadrupliquei as espécies de bactérias intestinais, o que também se correlaciona positivamente com viver mais. Então a dieta definitiva é pico de calorias às 2 da tarde. Coma a proteína de maior biodisponibilidade que conseguir e tome enzimas para não comer demais, mas o suficiente para sustentar seus músculos. Na verdade, minha tatuagem de cafeína é melhor que a outra. Então, enfim, você faz isso. E de repente você está tipo um pouco de fibra solúvel. E magicamente, ao olhar suas bactérias intestinais, você tem as que te fazem viver mais. Você olha para seus níveis de energia. Você vive mais, produz mais butirato, que é pró-cetogênico e anti-inflamatório. E se você come um pouco de mel ou não, bem, eu acho que o mel melhora o sono, se for mel cru. Você deveria consumir laticínios crus, só se não te detonar com gluteomorfina. O que acontece comigo? Posso comer gordura de laticínios, mas não a proteína. Pode-se consumir proteína do leite, não importa se há 2 ou com aquele gene. E grãos? Não. Deveria comer folhas? Bem, não depende da folha? Centenas de estudos sobre alecrim, orégano e tomilho, usados por milhares de anos como os primeiros suplementos naturais para a carne, e ainda são folhas. Acho que todos giramos em torno da mesma ideia, nos aproximando dizendo: veja o sol de manhã, tenha a escuridão, à noite, pico de calorias ao meio-dia, coma carne de pasto, evite glifosato. E ainda discutimos quanta fruta ou que planta é boa para quem. E aqui está a verdade. Assim como em Fast This Way, meu livro sobre jejum, não como pimentões e pimentas, embora adore, pois sou geneticamente sensível a eles, mas podem valer a pena para você. Todo alimento, incluindo carne, tem prós e contras. E não são os mesmos para todos. Isso significa que você precisa entender. Todo alimento é uma gangorra. Quais alimentos são biologicamente compatíveis, quais valem o esforço para você e quais não. Por isso, na dieta Bulletproof, tenho uma gama restrita de alimentos que funcionam para quase todos. E se você fizer isso, ótimo, certo.
Tente isso por um tempo e depois há uma vasta gama de alimentos que são suspeitos. Eles funcionam para algumas pessoas, para outras não, por causa dessa individualidade única. Há um grupo grande de alimentos que não são comida. Comemos para não morrer de fome, mas fazem mal com o tempo. Não importa se é ancestral, soul food ou outra coisa. Acabei de voltar do Peru. Nós fomos à estação de pesquisa agrícola de, provavelmente, 5.000 anos atrás, talvez 2.000. Quem diabo sabe? E são anéis concêntricos. Parece uma zona de pouso de nave alienígena. Vários acres com diferentes alturas, diferentes temperaturas, diferentes umidades, onde eles desenvolveram batatas, milho e feijão, que são as principais fontes de alimento no mundo hoje e que foram desenvolvidas no Peru. A altura média dos peruanos com essa dieta é de 1,57 m. Você sobrevive com esses alimentos. Eles construíram a sobrevivência, não a prosperidade. Os mais altos comiam alpacas, não feijões. Vamos continuar no Peru um pouco. Fiquei curioso sobre por que você estava lá. Você falou de agricultura, mas qual era a sua missão ao ir para lá? Bem, eu estava com um grupo chamado YBL, ou Your Best Life, e minha amiga Gabby Bernstein ia participar e apresentar. Então eu pude ir para lá com um grupo de empreendedores e amigos, e passar um tempo com a Gabby, o que foi muito divertido. Estive lá há 23 anos, e eu tomei ayahuasca em 1999. E foi a única vez na minha vida que eu já tomei. E, na verdade, acho que é provavelmente a de maior risco de todas as medicinas de plantas. Mas eu fiz com um xamã de verdade. Perto de Cusco, perguntei onde ficaria e disseram, você é branco. Eu disse, sim, percebi. Eles, não, isso não é para gringos. Esta é uma medicina para o povo local. Eu disse sim, eu pesquisei. Eu estou ciente. E eu gostaria de pedir respeitosamente a um xamã local uma chance de experimentar. E eles providenciaram. E eu encontrei um cara e fui para a casinha de barro dele e ele me apresentou aos costumes tradicionais. E eu fui grato por isso. Isso foi há 23 anos, então foi bem legal voltar. E eu escalei uma montanha chamada Huayna Picchu. É uma subida vertical de cerca de 1.000 pés. Fica do outro lado de Machu Picchu. Quando eu fiz isso, sei lá com que idade, eu tinha uns 20 e poucos anos, provavelmente. Eu estava acabado, eu estava tão cansado, suando por todo lado, bebendo galões de água. Eu subi e desci aquilo, sem precisar de água num dia quente. Não senti sede, não cansei. Me senti incrível. A 13, 14 mil pés. Eu fiz um monte de biohacks. E uma das razões pelas quais fui lá, bem, claramente tem uma questão espiritual. Eu estava no Vale Sagrado, pude meditar. Trabalhando com a Gabby, que entende muito das coisas. E com amigos, eu só queria ver o que mudou. Tenho uma foto minha, numa beirada proibida, com vista para uma queda de milhares de pés. Estou com uma aparência e me sinto melhor agora. Consegui ajudar uma dúzia de pessoas do grupo que não subiriam a montanha. Com os suplementos certos, que funcionam em altitude, porque eu já fiz alpinismo de altitude. Há coisas que você pode fazer. Então, eu levei literalmente uma mala extra, cheia de óleo Brain Octane, cheia de Danger Coffee, cheia de Keto Prime. É um suplemento da Bulletproof que funciona incrivelmente bem, em altitude e cheia de uma coisa, chamada Ketone IQ, um éster de cetona que tem um gosto bom, que é mágico em alta altitude. Então eu levei um monte de coisas. E uma das coisas que se destaca é que eu queria ser útil. Um amigo médico não conseguiria fazer essa subida de 300 metros. Com 1/3 do caminho, estava sem forças. Pensei, ótimo, não preciso dos eletrólitos que trouxe. Nem de água, pois as cetonas, curiosamente, se metabolizam em água dentro das células. Então eu estava totalmente bem. Então eu dei a ele uma dose extra de cetonas, dei todas as coisas que acabei de falar e mais algumas. E em 5 minutos, ele se recuperou e conseguiu subir e descer. Então o que eu quero destacar aqui é, para todo mundo que está ouvindo, vocês provavelmente não estão a 14 mil pés tentando se esforçar, mas os hacks que vocês aprendem, os hacks que funcionam lá em cima, também funcionam aqui embaixo. É que você consegue aprender mais nos limites extremos do que os humanos fazem. E eu simplesmente acho o Peru fascinante. A cultura, a profunda história de ciência, agricultura, até matemática.
É um lugar onde não explicamos de onde vieram rochas gigantes. Havia uma civilização avançada, talvez não em Machu Picchu, mas perto de Cusco. É um mistério e uma chance de ser diferente do que fazemos. Acho que todos que podem deveriam viajar para um lugar que traga admiração. Troquei o Burning Man por Machu Picchu. O Burning Man também proporciona essa sensação de admiração. E indo a um lugar tão especial, Dave, mesmo você já tendo estado lá antes, voltando agora e se reconectando com seu ambiente, como você está diferente por causa dessa viagem? Sabe? Tem uma coisa. Eu gosto de chamar de recarga, mas existem níveis diferentes. Existe a recarga física, e se o seu corpo físico não funciona, você não vai conseguir as outras etapas. Mas tem uma coisa física que você faz. E depois tem uma coisa emocional que você faz, e as emoções e a energia física são coisas diferentes. Depois há uma ressignificação mental. Você pode ver o mundo por uma história ou outra, mas também há a espiritual. Você pode se recarregar em cada nível. É difícil alcançar os superiores se os inferiores estiverem quebrados, como eu estava ao iniciar este caminho. Para mim, fazer algo que traga admiração e maravilhamento permite que você se conecte com o ambiente de forma diferente. É como recarregar uma bateria, e se você fizer isso, de vez em quando em um nível profundo, isso muda a sua vida e melhora a forma como você evolui. Eu passei um tempo escalando no Peru, no Equador, no Himalaia. Passei 3 meses lá, no Nepal e no Tibete. Estive em Sedona recentemente. Eu escalei o Monte Shasta. Considero fundamental para qualquer pessoa em busca de desenvolvimento pessoal, espiritual ou não, visitar e vivenciar lugares considerados espirituais, pois certas partes da Terra possuem energias distintas e palpáveis. É algo muito real, e você sente essa energia ao estar presente. Basta parar, respirar fundo e observar o ambiente. Você considerou tomar ayahuasca de novo? Não, acho que não vou tomar de novo. Eu tenho 0 chamado para fazer isso. Meu conselho para as pessoas que estão pensando em ayahuasca é considerar que ela pode ser uma das medicinas de plantas mais perigosas espiritualmente que você pode usar. Uma coisa é se você vai lá e faz com um xamã treinado, cujo trabalho é manter de fora todas as coisas ruins que podem entrar quando você toma ayahuasca. A ordem das operações para o desenvolvimento espiritual rápido que eu observei ao longo do tempo seria: você deveria começar com meditação. Se ainda não consegue o que quer, siga a lista nesta ordem. Depois, faça trabalho de respiração. Depois, faça EMDR, resolução de traumas. Você pode sair do corpo e ver vidas passadas durante o EMDR. É terapia de regressão, onde te hipnotizam e você volta. E caramba, ainda não chegou lá? Não usou drogas? Que pena. Então, faça neurofeedback, como na 40 Years of Zen, minha clínica, que faz upgrades cerebrais. Se isso não te levar lá, tente o treinamento de variabilidade da frequência cardíaca, onde você aprende a controlar sua resposta de luta ou fuga. E se você ainda não chegou lá, então cetamina. Há milhares de clínicas de cetamina. Já fiz episódios sobre ela. A cetamina é uma experiência bem parecida com algumas dessas outras coisas. É legal, é bem compreendida, e você sabe o que está recebendo. E depois disso, uma coisa que você pode experimentar é o MDA, também conhecido como sassafrás. Depois, tente MDMA. Se o MDA não resolveu, e se ainda não funcionar, tente LSD. Se não funcionar, tente bons cogumelos, se encontrar. Porque você nunca sabe o que vai encontrar nos cogumelos. Eu sou fã de cogumelos, mas você precisa saber o que está consumindo. É uma das razões pelas quais sou investidor na empresa farmacêutica de cogumelos do Paul Stamets, usando psilocibina, como em psilocibina, devidamente colhida, com algumas outras coisas como juba de leão e niacina para causar neurogênese em todo o cérebro. Isso nunca foi feito antes. Eu gosto de cogumelos. Também sou investidor na Life Cycle, que produz juba de leão, e um monte de outras coisas sobre as quais já falei muito no programa. Então, cogumelos são ótimos, mas não curto pegar cogumelos aleatórios de um saco em festa, porque eles te abrem e você precisa estar no lugar certo com alguém que saiba te dar suporte. Se ainda assim não conseguiu o que precisava, tente DMT. Se não funcionou, tente 5-MeO-DMT. Se nada disso funcionar, voe para o Peru. Encontre um xamã da selva que te entenda. É difícil achar um de verdade, não o do aeroporto com placa e chapéu.
E então pode tentar a ayahuasca, mas acho que não é isento de riscos. E na minha opinião, subestimamos o risco envolvido. Longa resposta. Não, isso faz muito sentido. Você tem que ser responsável, tem que ir com calma e realmente ir subindo de nível. Nem precisa fazer isso. Se pegar o de maior risco, provavelmente não terá mais benefícios que com os de menor risco. Ah, esqueci a parte mais importante. Por volta de, após EMDR e respiração, você também deveria adicionar sexo tântrico antes da ayahuasca. Aprenda o que seu corpo pode fazer naturalmente antes de recorrer a modificadores químicos. Cerca de 20% das pessoas relatam sair do corpo durante um bom sexo. E muitas experienciam encontrar espíritos, ou até mesmo Deus, o mesmo que ocorre com as medicinas da floresta, durante o tipo certo de orgasmo. Você libera DMT, a mesma substância encontrada na ayahuasca. Entenda, você tem muitas ferramentas internas poderosas, como a respiração holotrópica, que pode fazer você sair do corpo e ir a outros lugares sem a necessidade de substâncias externas. Isso foi projetado como um substituto para o LSD, por Stan Groff e sua esposa. Conheço o Stan pessoalmente. Não conheci a esposa dele, ela faleceu antes. Já fiz respiração com o Stan. Até organizei um evento com o Stan Groff, que agora tem seus 90 e poucos anos. Na verdade, no final dos seus 90 anos. Mas esse cara é o pai da psicologia transpessoal, que foi inventada. Tudo isso que acabamos de falar foi inventado por ele e sua esposa, quando ele tratou 3.000 pacientes com LSD nos anos 50 na Tchecoslováquia, como era conhecida na época. E ele, bem, agora que a Sandoz não está mais fabricando LSD, acho que terei que encontrar um substituto. E assim, muito do trabalho de respiração moderno que temos, ele tirou da yoga, mas usou como um tratamento padronizado para a terapia, porque descobriu que a análise freudiana simplesmente não dava conta do recado. Temos essa longa história. Esse cara é um mestre, ainda vivo. Mas isso é só na nossa geração. Olhando para o futuro, será cada vez mais guiado por IA, para chegarmos lá mais rápido. E é esse tipo de coisa que estou fazendo com o 40 Years of Zen. Porque quando você consegue ver o que seu cérebro está fazendo, quando consegue ver o que seu corpo está fazendo, então você consegue ver se o que você fez para mudar funcionou melhor ou pior. Você falou sobre fazer trilha no Peru e ter essas diferentes ferramentas como café, óleo MCT, coisas que foram capazes de ajudar as pessoas com quem você estava. E você mencionou que, se funcionam lá, funcionarão para nós aqui, no nosso dia a dia. Você já esteve no programa várias vezes. Esta é nossa 5ª vez juntos. Já falamos muito sobre café, óleo MCT. Mas vamos aos outros biohacks que as pessoas podem fazer se tudo isso for novo. Para realmente melhorar e se sentir melhor no dia a dia, criando impulso para viver uma vida melhor. A primeira coisa a fazer é simplesmente escolher um objetivo. A maioria diz, quero ser saudável. Mas era isso que você realmente queria? Ser saudável? Acorda e pensa. Hoje, de todas as coisas, vou simplesmente ser saudável. Acho que ninguém que ouve já disse isso, a menos que esteja tão doente, imerso em miséria. Digo isso porque já estive lá. No final dos meus 20 anos, com alto risco de derrame e ataque cardíaco, pré-diabetes, fibromialgia, fadiga crônica, intoxicação por mofo tóxico, mercúrio e chumbo, e artrite desde os 14 anos, e um cérebro que desligava enquanto minha carreira decolava. E é aterrorizante. Eu só queria acordar sem dor, e isso bastaria. Mas o que a maioria quer fora dessa situação? O que elas querem é hoje. Quero ter o melhor sexo da minha vida. Hoje quero ser tão inteligente e focado que posso fazer o que quiser. No fim, é o que as pessoas querem. Elas querem saber que têm energia mais que suficiente para lidar com qualquer coisa que a vida traga. Acontece que isso significa que você é uma pessoa perigosa, porque você poderia fazer qualquer coisa. Por definição, as pessoas que têm mais paz em suas vidas são perigosas porque não têm limites. São impossíveis de programar. Elas conseguem ver a realidade mesmo quando você tenta enganá-las, porque têm energia suficiente para pensar, para sentir, para perceber e então para fazer a escolha certa e para superar os sinais emocionais que provavelmente receberão. As pessoas mais despertas são as pessoas mais perigosas e são as pessoas com mais energia. E estou trabalhando para me tornar uma delas. E estou trabalhando
trabalhando para tornar todos que aprendem com o que eu faço. Uma das grandes coisas é obter minerais suficientes para a melhor produção de energia. Estamos nos tornando mais perigosos, o que te torna mais pacífico. A pessoa mais pacífica é a que diz: lido com tudo e escolho a paz. A pior pessoa pacífica é a que diz: não tenho nada e estou cansado. Então eu escolho a paz porque não consigo me levantar do chão. Eu não quero ser um desses nunca mais. E eu estava chegando lá antes dos 30. Bem, ao te ouvir, Dave, penso que quando você fala de saúde, esse não é o objetivo. Quando você começa a juntar muitas dessas peças e começa a ter energia e a se sentir melhor, isso se torna a base, apenas para que você possa fazer todas essas outras coisas. E acho que pode ser uma armadilha para muitas pessoas ficarem sempre presas em tentar descobrir aquele 0,5%, aquele suplemento que podem tomar. Ou você pode passar a vida inteira absorvido por isso e não viver sua vida de verdade. Então, chegar ao que você falou antes, a saúde como base, apenas para que você possa viver e fazer todas as coisas no seu dia a dia que importam, é tudo. Você não escolhe saúde, mas uma variável dela. Meu livro, Smarter, Not Harder, sai em março. Acho que as pessoas podem pré-encomendá-lo. Tem uma capa provisória ou algo assim. Diz capa a ser revelada na Amazon. Mas em Smarter, Not Harder, estou escrevendo sobre isso. Acontece que não. Seu objetivo pode, na verdade, ser ter mais energia. Esse é um objetivo muito diferente de eu só quero ser saudável. Poderia ser, eu quero acordar me sentindo incrível porque sei que meu sono precisa de atenção. Poderia ser, eu quero ganhar músculos. Poderia ser, eu quero perder os 20 pounds de gordura. Esses são objetivos diferentes. Eu quero ter resistência e vigor. Eu quero que meu sistema cardiovascular funcione. E eu sei disso porque eu criei um modelo de negócio de centros de biohacking em Santa Mônica, embaixo do escritório do Arnold Schwarzenegger, na Main Street. E venho fazendo isso há 8 anos e estamos franqueando agora. Chama-se Upgrade Labs, mas quando chegam, não pergunto o objetivo de ser saudável, porque não funciona, nem o de ser forte. Para isso você vai à academia e eles gastam muito tempo. Mas esses não são seus objetivos reais. As pessoas nem sabem o porquê, por trás, de por que ser saudável. Não sei, comi couve. Saudável, disseram. Não, há motivo. Quero estar presente para minha família. Ah, é energia. Precisava mais. Ou, sei que estou fraquejando. As pessoas têm um motivo. E quando você senta e se pergunta qual é o seu porquê, há 5 categorias que as pessoas querem. Resiliência, recuperar mais rápido, uma das principais, força, cardio e cérebro. As pessoas querem que o cérebro delas funcione melhor. E, às vezes, elas querem energia, perda de peso. Energia e perda de peso são a mesma coisa. Quanto melhor você for em produzir energia, mais fácil será perder peso. Então, quando alguém chega, descubro qual dos 5 é o objetivo e transformo o que fazem no Upgrade Labs. Estamos franqueando. E um merchan descarado. Ou na upgradelabs.com. Para quem quer ser franqueado, pois quero 1 ou 10 dessas em cada cidade, porque é 10 vezes mais eficaz que a academia. Então, de repente, saudável não era um objetivo, mas ter o melhor sexo da minha vida era um objetivo. Ser capaz de segurar as mãos dos meus netos quando vamos ao parque, isso é um objetivo. Não sentir nenhuma dor no meu corpo hoje, isso é um objetivo. Acho que dizemos Sim, o é mesmo, exatamente mas isso. de forma diferente. Claro, Digo que, sim. ao se sentir bem e ter, entre aspas, saúde, você pode então se dedicar a fazer outras coisas. Isso fica em segundo plano, como um alicerce para tudo. Não é o objetivo final nem o mais importante. O importante são essas coisas que você fala, como passar tempo com os netos, ou o que for para Olha, cada um. você nunca terá saúde. Não pode definir saúde. Quais métricas para medi-la? Bem, diria que são essas coisas que você nomeia, como ter energia e as diferentes subpartes que derivam disso. Precisa ter todas elas para ser saudável? Saúde é um objetivo tão mal definido, usado em marketing para coisas nem saudáveis. Acho que deveríamos jogar saúde fora como objetivo. Concordo É um com conceito isso. muito vago. Vamos ficar com os detalhes do que compõe a saúde, então. Isso. Você precisa escolher um foco e definir seu objetivo. Porque, sinto muito, você nunca será o melhor corredor de resistência. E isso é ruim para você. E o levantador de peso mais forte. São extremos opostos. Um tem baixo hormônio do crescimento e testosterona. O outro, alto hormônio do crescimento e testosterona. Não dá para treinar para ambos e ter resultados. Então você tem que escolher.
Quer ser a pessoa mais inteligente da Terra? Se você vai colocar toda a sua energia em treinar sua mente, que é algo que estamos fazendo no Upgrade Labs com neurofeedback, eu mesmo desenvolvi o hardware. Então você pode fazer isso, mas se você colocar toda a sua energia nisso, você provavelmente não vai colocar tanta energia em ficar sarado, porque você também tem uma vida. Você pode focar, escolher, moldar quem você será. Para quem está começando, o mais fácil é aprender jejum intermitente ou a dormir. Em sleepwithdave.com, ensino de graça. É um desafio do sono. Eu ensinei 70 mil pessoas a dormir. E se você fizer essas coisas, isso vai te dar 5 ou 10% a mais de energia. É energia de graça. E você pode reinvestir isso no seu próximo hack. Então a ideia é que essas coisas virem uma bola de neve. E um dia você vai se olhar no espelho ou vai acordar e pensar: nossa, eu lidei com algo que eu nunca teria conseguido lidar antes e nem precisei pensar nisso. E você vai perceber que você parece diferente, se sente diferente, você é diferente. E aí você vai se perguntar: eu sou saudável? E você provavelmente vai dizer sim, talvez, ou talvez não. Eu ainda preciso fazer isso. Ainda tenho que trabalhar nisso. Ser saudável é uma meta inatingível. É perfeição. Sou saudável? De jeito nenhum. Ainda trabalho numa articulação do meu pé. Meu movimento funcional não é perfeito e não me considero saudável. O que é ser saudável, afinal? Quantos resfriados você pode ter e ainda ser saudável? Não sei. Eu acho que saúde é besteira. Acho que parte disso é semântica, pois, ao escolher suas pequenas metas, como você disse, elas serão diferentes para cada pessoa e seus objetivos. Quando você atinge um certo nível em todas elas que são importantes para você, você provavelmente se considera saudável no geral. Você atingiu isso? Eu estou sempre continuando a trabalhar nisso. É subjetivo. É saudável? Eu Atingiu sinto que, essa meta? no geral, sou uma pessoa bastante saudável porque eu me concentro nisso e realmente pratico muitas das coisas que eu costumo falar. Eu Sinto-me bem. sinto que é uma mentalidade e são atividades. Estou tentando redirecionar e explicar minha visão. Quando temos pequenas metas de saúde e um número suficiente delas, para nos sentirmos bem dia após dia, seja em energia ou energia é o primeiro que me vem à mente, mas nos sentimos bem, podemos fazer o que queremos. Então, podemos nos considerar saudáveis. Somos perfeitos? Não. Eu sou perfeito? Não. Há coisas em que trabalho, e sempre trabalharei, mas ainda me sinto uma pessoa saudável no geral. Sim, eu te entendo. Só estou sendo um pouco o advogado do diabo aqui. É bom estar saudável, mas se você pudesse ser 10% mais ou 10% menos saudável e ainda assim ser saudável, o que diria? É um processo contínuo no qual nunca atingiremos a perfeição completa. Sim, por isso ninguém pode dizer se você é saudável sem boas metas. As metas são aquelas 5 categorias. E acho que parte disso também temos que considerar que, em diferentes momentos da vida, teremos metas diferentes. Se estivermos no fundo do poço em uma área, digamos que não conseguimos sair da cama de manhã, a energia será o foco. E então, quando atingirmos um patamar de satisfação, podemos passar para outras metas, conforme nossa situação. Qual você diria, se tivesse que adivinhar, que seria a meta, número 1 dentro dessa categoria para as pessoas? Eu diria energia. Sinto que muitas pessoas estão se sentindo esgotadas e dependendo de cafeína para sair da cama e começar o dia. O século XXI agitado e sempre conectado para muitos. Isso esgota as pessoas que querem mais energia só para seguir o dia. Para mim, sempre foi uma questão de energia e cérebro. E, nos últimos 20 anos, tenho medido e otimizado tudo isso. Antigamente, a principal preocupação era quero perder peso, até 1 ano e meio atrás. E então se tornou, eu quero lidar melhor com o estresse e a ansiedade. Então, pela primeira vez, eu quero resiliência, eu quero gerenciamento de estresse, eu quero recuperação, mais do que eu quero perda de peso. E estranhamente, embora para você e para mim, com a nossa forma de pensar, tudo se resuma à energia. Para a pessoa comum que entraria em uma academia ou em um upgrade lab, elas dizem algo diferente. Eu me importava com o tanquinho ou gordurinhas. Agora me importo que estou perdendo a cabeça. Me ajude a acalmar. Nós diríamos que com mais energia você se acalma. Mas elas dizem, quero me recuperar melhor dos baques. Quero me recuperar melhor do estresse.
Quero desligar meu cérebro. Ou quero que meu corpo recupere e fique menos estressado por tensão muscular, dor no pescoço, dor sistêmica. Você pode treinar a biologia para recuperar rápido e o sistema nervoso e cérebro para recuperar rapidamente. É um momento fascinante, porque nunca antes na história da humanidade as pessoas disseram: eu quero isso mais do que simplesmente emagrecer. Se é isso que elas dizem e vêm até você, por onde começam? Bem, o Upgrade Labs tem tecnologias, a maioria com IA ou algoritmos, que funcionam muito melhor do que antes. Então, o que eu vou fazer é analisar o sistema delas eletricamente, determinar onde elas estão. É alguém que está desidratado dentro das células ou está realmente inflamado? Como o corpo delas gerencia o fluxo elétrico? E podemos medir tudo isso. É muito legal. E então, a partir daí, quais são suas metas? Se a meta for ter mais resiliência, veremos as deficiências e as preencheremos com tecnologia. Então, muitas vezes é drenagem linfática, às vezes é PENF, às vezes é adicionar elétrons ao sistema com diferentes tipos de terapia de luz. E provavelmente um pouco de condicionamento cardiovascular. Mas não vamos fazer muito com os músculos, e se as trouxermos de volta em 1 ou 2 sessões, faremos isso, mais. O treinamento cerebral que temos lá, que é baseado no hardware e software do 40 Years of Zen, é algo proprietário, específico para uma transformação cerebral muito rápida. E então, de repente, depois de algumas sessões disso, você pensa, eu me sinto melhor. Mas aí, nós te mostramos os dados. Certo, como são os resultados? Se os dados mostram que você melhorou e você sente que melhorou, é real. Mas se você vai a uma academia, em comparação você pensa, bem, eu estava cansado depois de malhar. Isso deve ser uma coisa boa. Você sobe na balança na manhã seguinte. Dependendo se fez xixi, ela sobe ou desce. Pouco muda. Não nota diferença por 1 ou 2 semanas. Você não correlaciona se foi dieta, exercício ou outra coisa. Apenas te damos dados para provar que funcionou e funciona rápido. Tudo respaldado por estudos. Então, estou convencido de que quem vem aqui aprenderá rápido a regulação neurológica e fisiológica. Nenhuma consciente. Assim como não se consegue pensar um bíceps. Algo tem que enviar o sinal. Estamos apenas aprendendo a enviar um sinal para o nosso corpo melhor do que nunca. Um sinal simples. Pico de calorias às 2. Ei, corpo! Atenção! É meio-dia, pois mais calorias entraram. Ei, corpo! Estava escuro de manhã, viu o nascer do sol, escuro à noite, viu o pôr do sol. Sinais fisiológicos simples. Se o corpo é suscetível a esses sinais, a quais outros ele é suscetível? Meu livro, Smarter, Not Harder, trata disso. Quais outros sinais usar para agir no corpo mais rápido do que antes? Antes, se algo era bom, fazíamos mais. Se jejuar é bom, jejuamos 1 semana a cada 2. Isso é jejum em excesso. Se levantar peso é bom, fazemos 2 vezes ao dia. Isso é excesso de treino. Não sabemos o quanto e quando. Para quem? Deciframos esse código pela primeira vez na história. É muito legal, pois libera umas 12 horas por semana. Essas horas são de alta energia. Você se sente melhor. De repente, o retorno do investimento vale a pena. O investimento é tempo e energia para fazer algo que melhore seu desempenho. Antes pensávamos, é só não comer gordura e talvez perca peso e se sinta melhor. E você fazia isso cansado, se sentindo um lixo, com a testosterona caindo. O retorno desse investimento é terrível. Pois não funciona. Ou bebemos refrigerantes diet. Ah, sim, não tem calorias. Ah, isso vai me ajudar a emagrecer. Sabe quantas Coca Diet eu bebi quando pesava 300 pounds? Não funcionou. Algo está acontecendo. E se fizéssemos só o que funciona eficazmente? É libertador. Você tem mais energia e capacidade do que pensava. Não importa por onde começa. Tente sono, tente jejum, tente exercícios de respiração, meditação, qualquer coisa. Tome vitaminas. Remova processados. O que funcionar te dará energia extra para reinvestir no autoaperfeiçoamento. Foi o que me tirou do buraco. Mas eu não tinha dados muito bons e isso me custou $1 milhão. E eu tentei de tudo. Não vai te custar $1 milhão para fazer isso porque agora sabemos melhor o que funciona. Você acabou de receber uma lista resumida ali mesmo. Então, se entendi, queremos mais energia para nos aprofundar no autoaperfeiçoamento. Viu? Você pode se aprofundar no autoaperfeiçoamento.
Funciona porque podemos fazer o autoaperfeiçoamento muito melhor que antes. Literalmente. Ok. Quer meditar? Vá morar numa caverna por 20 anos. Fazíamos isso por milhares de anos. Fazíamos cavernas e colocávamos pessoas nelas ou em mosteiros. Apenas anote tudo o que você perceber nos 20 ou 30 anos de meditação e nós passaremos para o próximo. E depois de 1000 anos ou algo assim, saberemos algumas coisas, literalmente. Essa é a história do biohacking. Então, talvez, agora progredimos mais rápido porque temos capacidade de compartilhar dados, de ter uma conversa assim. Se imaginar, voltando 100 anos, eu teria te escrito uma carta fazendo essas perguntas, com uma pena e tinta ou algo assim. E então você a teria recebido talvez, se ninguém matasse o cara do Pony Express ou o que fosse. E então, você teria escrito uma de volta para mim. E era assim que aprendíamos, talvez. Eu ficaria animado, pegaria um cavalo e carroça ou navio a vapor e iria. O progresso era lento. Agora, no PubMed, 25 artigos são publicados por dia, desvendando o potencial humano. Mas ainda pensamos na velocidade de quem viajava a cavalo para compartilhar informações. Por isso, o futuro é exponencial. Por isso estou convencido de que viverei até pelo menos 180. Por isso sei que quem ouve pode aumentar seu QI em 10 pontos. Não é difícil. Há várias maneiras de fazer isso. Você pode adicionar anos à vida, mas mais importante, acordar se sentindo incrível. Em vez de só saudável, pois ser saudável é o básico. Nosso objetivo é dar aos ouvintes o conhecimento prático para aplicar e começar a se sentir melhor. Você trouxe muitos pontos e nos deu bastante coisa para refletir e considerar. Mas podem se sentir sobrecarregadas se for novo para elas. Deixa eu Vamos simplificar. falar do que mais faz diferença, onde as pessoas podem pegar embalo, ter energia para continuar a trabalhar em si mesmas. E, com sorte, viver Ok. até os 180 como você. Certo, 3 coisas, em ordem. Número 1. Aprenda a dormir mais em menos tempo. Durma, como um profissional. Sleepwithdave.com. Totalmente de graça. Vou te ensinar, mas se resume a deixar seu quarto totalmente escuro, sem luz. O que você faz antes de dormir? Há algumas coisas, mas, literalmente, sleepwithdave.com, a URL mais engraçada da minha carreira. E isso vai resolver. Se não for isso, pegue um livro sobre sono. Existem muitos bons. Eu entrevistei os especialistas. Tenho certeza que você também. Jesse, qual a melhor entrevista sobre sono? São tantas. Colocarei os Tudo links bem. nas notas. Sinceramente, não consigo pensar em uma agora. Sean Stevenson. Foram muitas. Provavelmente o Matthew Walker. Tem tanta gente boa falando sobre sono, pra mim. O Satchin Panda inspirou muito do meu trabalho com a True Dark, minha empresa de óculos circadianos. Ele já esteve no programa. Ele é um dos meus. Daiane Macedo esteve aqui falando de The Sleep Fix. Vamos colocar os links nas notas do programa. Sim, tem um monte. Então, ouvintes, aprendam a dormir. Escolham um guru do sono. O desafio do sono que mencionei funciona bem. Passei 15 anos monitorando meu sono e testando de tudo. Compre ou não um livro. Esse conhecimento está em todo lugar. É só pesquisar em qualquer buscador que não seja o Google, que não funciona mais para a saúde. Então, tem o sono e depois o jejum intermitente. Coma a maior parte da sua comida, às 2 da tarde, e não coma depois que o sol se pôr. Pronto. Você pode seguir o Fast This Way. Você pode fazer todas essas outras coisas de jejum. Há muitos livros sobre jejum agora. Número 3, aprenda a comer, o básico. Recomendo a Dieta Bulletproof, porque escrevi este livro. Ele resistiu ao tempo. O primeiro capítulo tem lectinas, oxalatos, ômega 6, histaminas e micotoxinas. Livros foram escritos sobre todos eles. Incorporando isso. Minimize toxinas alimentares, a maioria de plantas e algumas de carne estragada. Não coma óleos ômega 6. Se não quiser ler um livro, digo, se não for selvagem, pescado ou alimentado com pasto. Não coma. Se for animal ou grão, não coma. E se tiver óleo vegetal, de canola, de soja, de cártamo, não coma. E se você apenas fizesse isso, você vai mudar sua vida muito, muito rapidamente. Então é isso. Não coma coisas que te fazem mal, mesmo que sejam gostosas. Aprenda a dormir muito, muito bem.
Não coma quando estiver escuro. Nós conseguimos. Acho que uma área que eu não ouvi você entrar em detalhes, e isso é algo com que você lidou pessoalmente lá pelos seus 20 e poucos anos, são os metais pesados. Sei que você escreveu sobre isso, mas não ouvi você falar muito sobre isso em podcasts. Então acho que isso poderia ser um complemento útil. Você acabou de dar às pessoas a base que vai lhes dar o alicerce. Mas vamos falar de alguém que está fazendo essas coisas e ainda não está obtendo os resultados. Eu adoro E isso. talvez sofram com coisas mais obscuras, áreas diferentes, e metais pesados é uma que quero abordar. Então, como alguém sabe se está sendo afetado? Há exames específicos para identificar e como removê-los. Acontece que existe um algoritmo. Existe uma maneira de analisar as causas mais prováveis. Então, digamos que alguém fez o que acabamos de falar e ainda está acima do peso e ainda está cansado, e algo está acontecendo. A primeira coisa que você faz é pedir alguns exames de laboratório e um exame de sangue. Você mede a proteína C reativa e os níveis de homocisteína, e só por via das dúvidas, você mede algo chamado LP-PLA2. Então, a proteína C reativa, se elevada, é por isso que você não perde peso. É por isso que não recupera energia. É sinal de que ou pegou pesado na musculação antes do exame, pois há um pico quando rompe fibras musculares ao levantar peso, ou é uma infecção sistêmica crônica. Nesse ponto, é crucial lidar com o que eleva sua PCR e seguir esse caminho de tratamento. Ou você pode ter homocisteína elevada. Isso é bastante comum. Significa que você tem MTHFR, ou seja, uma dificuldade genética em metabolizar certas substâncias. Você precisa de mais doadores de metil, que são certos tipos de vitaminas. Ao obtê-las, seu corpo normaliza e você geralmente obtém os resultados desejados. 90% das pessoas que fazem minha dieta recuperam a energia e vestem calças menores. Os 10% restantes são o desafio. O problema pode ser sua PCR, sua homocisteína. A LP-PLA2 é uma enzima que aumenta com danos nas artérias. Alguns veem colesterol alto e se preocupam, embora não seja ruim. Se o colesterol te prejudica, sua LP-PLA2 deve subir. É a enzima liberada quando artérias são danificadas, ou está alta ou não. Não me importo com seu colesterol, se essa enzima estiver baixa. Digamos que você faça isso e ainda não esteja funcionando, que seria o meu caso, e você provavelmente ainda tem alguma PCR misteriosamente elevada que não consegue resolver. Então, você faz algumas coisas. Uma é fazer um teste de metais e o padrão ouro, e há um debate considerável sobre isso com diferentes médicos ambientais e diferentes médicos de medicina funcional. O padrão ouro, no que me diz respeito, com todas as pessoas com quem conversei, é um teste de excreção urinária. Isso é, o quanto você excreta. Sob provocação, você toma um medicamento oral ou IV que faz seu corpo liberar metais pesados. Então, coleta sua urina por 24 horas e envia uma amostra. Se cheia de metais, adivinha? Você tem um problema. Há também quem faça análise de cabelo, o que pode ser útil dependendo da análise. Níveis no sangue não ajudam muito para metais tóxicos. Para mim, quando fiz, não melhorava. Nada funcionava. Tinha altos níveis de mercúrio e chumbo. E então, eu fiz tratamento para isso por via intravenosa, no final dos anos 90. E, na primeira vez que voltei para casa depois disso, minha parceira na época disse: "Ei, sua pele está rosa em vez de cinza. Eu nunca a vi dessa cor." E isso era por causa de coagulação frequente e basicamente sangue viscoso. Isso era principalmente chumbo. Sabemos que chumbo é péssimo para o cardiovascular. A maioria ouvindo deve ter pensado: tiramos o chumbo da gasolina há muito tempo. Você sabe pelo que substituímos o chumbo, Jesse? Não sei. Talho. Você já ouviu falar de talho? Já ouvi falar, sim. Ok. Talho, veneno de envenenador usado na Rússia. Substitui potássio nas membranas celulares, rompendo-as. Então, usamos um metal tóxico 1000 vezes pior que o chumbo na gasolina para garantir que nos livrássemos do chumbo. E qual é a planta que acumula mais talho do que qualquer outra? Couve. Então a couve tem talho e oxalatos, que causam pedras nos rins, vulvodínia e gota. Talvez não devesse comer couve. Se come muita, quase certamente terá talho elevado, além de chumbo e mercúrio. Se tem isso, diferentes metais são tratados com diferentes agentes. Carvão ativado funciona para alguns, glutationa para outros. EDTA para alguns, e DMPs e DMSA para outros.
Não faça isso em casa, ou vai fritar seu cérebro. Se um metal tóxico é liberado e não excretado, ele pode se redepositar no cérebro ou em outro lugar indesejado, piorando seus sintomas. Faça com acompanhamento médico. Se você tem metais tóxicos, há algo. Muito importante, um médico que sabe o que faz. Há outras coisas como zeólita e bentonita e uma variedade de coisas. E se não tem metais e ainda se sente mal, investigue. Painel de micotoxinas. São toxinas de mofo ambiental. Eu ofereceria como presente. Moldmovie.com é um documentário sobre mofo tóxico, porque essa coisa realmente me destruiu. Se você tem mofo tóxico, você terá metais, porque o mofo tóxico prejudica sua capacidade de excretar metais. Então você meio que segue esse algoritmo. O meu tipo de vitamina B é infecção? São metais? É mofo? Depois disso, a propósito, a maioria com Lyme tem mofo tóxico, e tive convidados sobre isso. Se ainda não for, investigue infecções virais e parasitárias latentes. Para quase todos você chega lá, e ao longo do caminho, aprimora a função mitocondrial com biohacks que falamos. E suplementação. Pouquíssimas pessoas não melhoram com esses protocolos, mas às vezes precisa de médico. Muitas vezes você pode fazer o básico. E funciona bem. Se não, é quando procura um especialista. Outra coisa a mencionar que você também teve nos seus 20 e poucos anos foram os hormônios. Não necessariamente baixos, mas desregulados. Eles estavam baixos, sim. Você disse que sua testosterona era mais baixa que a da sua mãe ao fazer o exame. Então, fale Falando sobre da minha isso. mãe, Haha. desculpe, eu tinha que soltar essa piada alguma hora. Essa foi boa. Então sim, você tinha testosterona baixa, sua tireoide estava baixa, seu estrogênio Sim. estava alto. Então esta pode ser outra área. Novamente, acerte a base, mas depois temos que olhar para todos esses outros ramos. Para as pessoas que ainda não estão se sentindo bem. Então fale sobre Bem, sua jornada com os hormônios. se tem metais, sua tireoide provavelmente estará desregulada. Se é vegano, quase certamente estará, devido ao que óleos vegetais fazem à função tireoidiana. Então, pode ser uma situação realmente dolorosa. Seja qual for a sua idade. A tireoide é o hormônio da energia. Não perderá peso, por mais que coma, se estiver baixa. É como dizer, coloquei menos lenha na lareira. Sim, mas o fogo não estava aceso. Não consegue perder peso. Era o que acontecia comigo. Aos 20 e poucos. Tentei de tudo, fiz tudo religiosamente, e era um ato de vontade sair da cama, me arrastar pelo dia, ir à academia e simplesmente fazer. Mas você se sente andando na lama o tempo todo. Se sente frio? Faça um exame de tireoide, peça um painel avançado. No meu caso, a tireoide era quase indetectável. Meu médico disse, meu Deus, não sei como você consegue. No dia em que comecei o hormônio tireoidiano, pensei, oh meu Deus, alguém acendeu as luzes de novo, isso é tão bom, recuperei. E à medida que as pessoas envelhecem, após os 40, você começa a ver declínios lentos e sutis na tireoide. Médicos dizem, isso é normal. Minha opinião é que a maioria com mais de 50 se beneficia de uma dose pequena de hormônio tireoidiano. Não há razão para não ter a energia de alguém na casa dos 20. Você pode, mas se sua tireoide estiver baixa, não conseguirá. Tive a sorte de ter tireoide baixíssima aos 20 e poucos, com 300 libras. Chegamos à testosterona. Se a tireoide é o hormônio da energia, a testosterona é o hormônio do desejo. Funciona em homens e mulheres em doses diferentes, mas sim, desejo no quarto, claro, mas é o desejo de ser um bom pai ou mãe. É o desejo de fazer algo que importa. É o desejo de ser uma pessoa melhor. É o desejo de fazer um mundo melhor. Se tem tireoide baixa, está cansado o tempo todo. É facilmente programável. Não se dá o trabalho de pensar. Você não tem saco para fazer. E se você está com testosterona baixa, você simplesmente não se importa. Então você resolve esses dois aí, e não há nenhuma falha moral em tomar hormônio da tireoide, até seus níveis voltarem ao normal. Ou talvez você só precise tomar por 20 anos como eu, e eu sou grato pra caramba, por sabermos como produzir hormônio da tireoide e por eu ter podido tomar, porque eu provavelmente teria morrido de alguma doença metabólica se não tivéssemos isso. É possível que tenha sofrido danos por metais, mofo ou danos autoimunes que estão nas alturas, chamado Hashimoto, causado principalmente por mofo tóxico e consumo de grãos.
Esses são os dois maiores gatilhos que fazem seu corpo atacar sua tireoide, como aconteceu com a minha. Então, você recupera a testosterona, tireoide e de repente acorda, às vezes na manhã seguinte pensando, caramba, a barraca armou esta manhã se for homem. E quero fazer algo que importa, e a primeira coisa é algo que te torna melhor e mais forte no dia seguinte. Se esses números estão baixos para você, não importa onde está na sua jornada de cura. Se acredita que a cura é uma jornada, não algo que você apenas faz. Bem, então, considere. Começar a tomar os dois com supervisão médica e observe como seu corpo, e mais importante, sua mente mudam rapidamente. Com tireoide suficiente, você pensa com clareza. E com testosterona suficiente, seu cérebro comprovadamente funciona melhor. Aí você de fato faz o que pensou. E se você só resolver isso, então você vai desintoxicar de metais, vai desintoxicar de mofo, vai aprender a dormir a noite toda, depois vai aprender a fazer jejum intermitente e vai fazer todas as outras coisas que funcionam porque não vai mais parecer que você está escalando uma montanha. Pessoas que nunca tiveram uma doença crônica não entendem que você acorda de manhã. E cada passo do dia parece que você está andando na lama e você está tão cansado e gasta todo o seu esforço só para fazer aquela uma coisa, e depois a outra. Eu odiava isso, e eu estava crescendo na minha carreira. Eu me lembro, antes disso, bem quando eu tinha 30 anos, eu achava que tinha recuperado a saúde, e então eu entrei em Wharton. Este é um programa executivo onde trazem professores de avião. Todos na turma já tiveram sucesso na carreira. Tive sucesso na carreira, mas me sinto uma fraude, tão cansado que não lembro metade do que faço no trabalho. Comecei a ser reprovado nas aulas. Este é um programa de negócios caro. E não quero ser reprovado. Pensei, talvez eu seja mais burro que meus colegas. Mas percebo que não sou burro, só não funciona. Posso estar com o pé no fundo do acelerador. Fui a um médico e disse, acho que algo está errado com meu cérebro. Felizmente, era um dos médicos treinados pelo Dr. Daniel Amen. E eu fiz um escaneamento cerebral e fui ao médico dizendo, quero experimentar modafinil para poder me concentrar na aula. Naquela época, ninguém conhecia, mas era o medicamento para foco e aprimoramento cognitivo mais estudado, agora, melhor que Adderall para a maioria das pessoas com TDAH. Ele achou que eu só estava tentando conseguir uma receita de Adderall. Bem, quando ele viu meu escaneamento cerebral, ele olhou para mim e disse, Dave, não sei como você está de pé aqui na minha frente. Você tem a melhor camuflagem que eu já vi. Dentro do seu cérebro é o caos total. E ele me deu uma receita de modafinil, que melhorou o fluxo sanguíneo para o meu cérebro, e me ajudou a terminar a escola de negócios, me ajudou a melhorar minha meditação, a arrumar minha carreira. Eu tomei modafinil todos os dias por 8 anos, e isso me ajudou a me reerguer. A moral dessa história é, a propósito, durante esse tempo, foi também quando eu resolvi minha tireoide e minha testosterona, eu resolvi todas essas outras coisas. Faça o que for preciso para ter a energia. Para se reerguer. Se você está se sentindo um lixo, e está tudo bem, se você precisa de uma segunda xícara de café de manhã. Cara, tome uma segunda xícara de café. Recomendaria café puro, sem NutraSweet, sem cremes vegetais bizarros e porcarias. Mas se é o que precisa, use a energia extra para não rolar o feed das redes sociais. Use-a para fazer algo que te dará mais energia de volta. É o retorno sobre a energia, não o retorno sobre o investimento de dinheiro ou tempo. Quanto trabalho deu e quanto recebeu de volta? O menor esforço é dormir melhor. Você ia dormir de qualquer jeito. O segundo menor esforço é comer melhor. Você ia comer de qualquer jeito. Apenas faça uma escolha melhor. O benefício se acumula com o tempo. E arrume sua tireoide, testosterona. Pare de comer óleos de sementes, grãos, corantes e alimentos ultraprocessados. Mesmo que não esteja perto de perfeito, você se sentirá tão diferente que, em vez de andar na lama, estará andando na areia da praia. Isso muda a vida. A razão pela qual consigo me comunicar assim é que nunca vou expressar adequadamente o quão profundamente exausto e sem esperança me sentia. Quando tinha mofo tóxico, metais, obesidade, tireoide e testosterona baixas, trauma de nascimento, relacionamento, bullying e toda a merda que superei para ser quem sou e estar onde estou hoje. Mas é um lugar sombrio, lento, frio e ruim. A maioria das pessoas ouvindo não sabe do que estou falando, e, se você está ouvindo isso, agradeça por não saber, e se o que estou dizendo faz sentido, pelo amor de Deus, arrume sua tireoide e testosterona e comece a jornada, porque você não vai querer acabar onde eu teria acabado. Eu não estaria aqui hoje, eu provavelmente estaria morto por uma doença autoimune. Tenho quase certeza disso. Então,
Eu fiz o que fiz por alto interesse esclarecido. E porque construí uma ótima carreira para poder pagar $1 milhão para fazer isso, não foi necessário gastar $1 milhão. Não foi preciso viajar o mundo e entrevistar centenas de especialistas, mas o conhecimento não estava em um só lugar. Por isso faço o que faço. Por isso você faz o que faz. Existe outro nível que todos podem atingir. Se está ouvindo e pensando, esse sou eu. Entendeu? Aprenda a dormir. Não coma quando estiver escuro. Não é tão difícil. Aprenda a comer. Não precisa ser perfeito. Apenas seja melhor. Se fizer isso, receberá uma onda massiva de energia. Você pode ligar para um médico funcional e dizer, acho que é isso. Ou, olha, tem mofo no teto atrás da mancha de água. Talvez seja mofo. Ou andei chupando termômetros, ou tive exposição a metais. Então você segue esse caminho. Mas se ficar parado, sem ação, por ser muito trabalho, eliminamos todo o trabalho nesta entrevista. O que amo nessa ideia central que compartilhamos é que você está dizendo às pessoas, não precisa fazer tudo o que falamos hoje, imediatamente e acertar de primeira. Comece a criar impulso de onde estiver. Pode estar tão doente quanto Dave em um extremo ou apenas se sentindo bem. Mas o que pode tirar do que conversamos hoje? Para começar a criar esse impulso, criar essa energia, e então pegar essa energia, reinvestir em si mesmo e ir construindo isso com o tempo? Por quê? O que é mais importante do que se sentir bem e cuidar do seu corpo? Sabe o que é mais importante? É ser gentil com as outras pessoas. O efeito colateral disso é que pessoas com energia suficiente são automaticamente gentis. Somos programados para isso. Por isso você salva os filhos de outra pessoa de serem atropelados. Não precisa pensar. Por isso cuidamos dos nossos idosos. Pelo menos deveríamos. Nem sempre fazemos, mas com energia suficiente, está embutido em nossas células e ossos ser gentil. Então, se não gosta do jeito que dá patada no seu chefe, colegas, cônjuge, filhos ou amigos, talvez sua energia. Talvez o que falamos aqui não só facilite a vida, mas te torne mais legal automaticamente. Minha experiência, eu era um baita de um babaca. Nos meus 20 e poucos, para ser honesto, isso tem a ver com pouca energia. Com pouca energia, emoções te controlam. Com muita, você as controla. Isso é interessante. Pode usar como bússola. Olhe sua vida. Veja. Como trata os outros. Isso deve refletir seu nível de energia. Com certeza. Pode ter trauma. Muita energia e traumatizado, você vira um babaca mais eficiente. O modafinil, aliás, é conhecido por fazer isso. Se for idiota, modafinil te fará um idiota rápido e esperto. Mas se fez desenvolvimento pessoal, liberação de trauma, perdão, mesmo o básico, você vai descobrir que com mais energia, quando seus filhos te incomodam, em vez de gritar, você respira fundo e diz: Johnny, não é assim que se consegue. Vou te dar outra chance de pedir educadamente em vez de droga, por que não para? Tantas coisas que pais fazem e depois se culpam, tipo, por que fiz isso? Fez isso por falta de energia, para lidar com a constante encheção de saco das crianças, parte do desenvolvimento. Com mais energia, teria agido diferente. Quantas vezes na vida, com mais energia, você teria escolhido um caminho melhor? Quase sempre. Quais são as coisas iniciais ao construir essa base fundamental? Mencionou uma segunda xícara de café. Café, claro, dá energia imediata. Mas quais são algumas das coisas para aquelas pessoas que agora estão se sentindo tão esgotadas que não têm energia para realmente vencer essa inércia? Quais hacks, suplementos ou alimentos as pessoas podem usar no início? Para aquecer os motores? Bem, vou ser um pouco controverso aqui. Digamos que se você está se sentindo realmente esgotado, não há absolutamente nada de errado em conseguir uma receita de modafinil e talvez até experimentar metade de um comprimido. Não há muita coisa mais forte que isso. Não é um estimulante como o Adderall. Criaram uma nova categoria de medicamentos, promotores de vigília, para a narcolepsia. Se você diz, estou fracassando no trabalho, na vida, tome metade de um. Não use como muleta, mas como trampolim, para ter energia e se curar. O segundo mais importante é extrato de adrenal e ervas adaptogênicas. Extrato de adrenal vem das glândulas de vacas saudáveis, às vezes porcos. É importante. Tenho tomado glandulares de adrenal e agora muita.
gente do focinho à cauda. Aliás, sou fã do focinho à cauda. Está na dieta Bulletproof desde 2011, quando a publiquei. Você deve comer o animal inteiro, incluindo as glândulas. As adrenais são importantes. Glandulares de adrenal custam uns $12 por mês online. Geralmente, eles são combinados com coisas como raiz de eleutero e alguns dos outros adaptógenos. O que os adaptógenos fazem é permitir que seu corpo ative mais rapidamente uma resposta ao estresse e depois desative uma resposta ao estresse. Então, adaptógenos e extrato de adrenal vão ser muito, muito potentes para você de manhã. A outra coisa que é muito barata e surpreendentemente eficaz é meia colher de chá a 1 colher de chá de sal marinho em um copo de água assim que você acorda. Isso está na minha lista desde sempre. A razão para fazer isso é que a maioria de nós tem deficiência de sódio. Agora, também temos deficiência de potássio. Estamos ingerindo menos de ambos e menos de outros oligoelementos. Sou fã de oligoelementos. Aquele Danger Coffee é lotado de oligoelementos. Porque estamos esgotados por nossas dietas. Mas obtínhamos a maioria dos oligoelementos usando sal marinho, cheio deles, em peixe, carne, alimentação. Tivemos uma queda surpreendentemente acentuada na ingestão de minerais por comer menos sal. Há um ritmo circadiano para o sódio que poucos conhecem, descoberto nos últimos 10 anos, observando a excreção urinária de astronautas. Mas você precisa de mais cortisol, mais pressão arterial e um aumento de sódio pela manhã. Então, logo que você sai da cama, quando eu estava muito doente, antes de sair da cama, eu tomava um copo de água com sal e eu bebia e depois me sentava. Eu não preciso fazer isso. Não preciso fazer isso há anos. Mas, ao fazer isso, magicamente, seu dia fica mais fácil. Em vez de depender de adrenalina e cortisol para a pressão arterial, você tinha sódio suficiente e seu corpo não precisou usar outra coisa. Ótima forma de começar, quase de graça. Para incrementar, adicione limão ou vinagre de maçã, que também aumentam o ácido. Seu corpo não é ácido ou alcalino. Isso é besteira. Mas seu estômago é excepcionalmente ácido por um motivo. Outras partes do seu corpo são alcalinas em diferentes momentos do dia e isso muda regularmente. Você é mais como uma bateria que tem ácido e alcalino nela. Se você acredita em água alcalina, pare. Você pode ficar alcalino com bicarbonato de sódio, centenas de vezes mais alcalino do que com a sua água alcalina idiota. Desculpe, é uma farsa. No entanto, água estruturada não é uma farsa, mas beber água alcalina com comida é idiotice. Ser alcalino de manhã é idiotice. O que você quer é ser ácido de manhã, e alcalino para resistência, ácido para potência, de manhã, alcalino para resistência durante o dia. A razão de gostarem de vinagre de maçã, de suco de limão e de café, sem saber, é que todos contêm ácidos. Ao serem metabolizados, tornam-se alcalinos. Sim, café tem ácidos de frutas, como o limão, impulso ácido, potência, energia alcalina. Para algo interessante. Após o almoço, digerida a comida, tome bicarbonato de sódio. Uso há anos, correlacionado a um aumento de 15% na sua vida. Está no meu livro Anti-envelhecimento Superhuman. Existem toneladas de outros suplementos e coisas do tipo que prolongarão sua vida. Mas ter mais de um tampão para os ácidos no corpo quando o corpo precisa é muito útil. E bicarbonato é o nome desse tampão. E o baking soda é bicarbonato de sódio. Eu uso metade de baking soda, que é bicarbonato de sódio, e metade de bicarbonato de potássio, porque todos nós temos deficiência de potássio. E a maioria de nós também tem deficiência de sódio. Então você quer aumentar os níveis de ambos. Com que frequência toma? Idealmente, você toma algumas vezes por dia. Se quiser caprichar. Eu tomo uma vez por dia, sou preguiçoso, a menos que esteja treinando pesado ou escalando o Huayna Picchu. Aí tomei na subida. Vamos voltar para a parte da água. Sei que temos que nos despedir em alguns minutos, mas você mencionou água estruturada. Curioso, você está na saúde há tanto tempo e a água é essencial para manter saúde e bem-estar. Como é isso para você? Sabemos que a água alcalina não rola, mas digamos que depois desta entrevista você esteja com muita sede. Você vai tomar um pouco de água, vai se reidratar. Com o que você começa e o que você coloca nessa água? Bem, começo com água bem filtrada. Onde moro na ilha de Vancouver, até me mudar para Austin, tenho um poço. Sabemos o que há na água do poço, mas ela passa por um filtro de cerâmica que remove vírus que nem estão lá.
e outras partículas muito, muito pequenas. Ela passa por carvão ativado. Isso remove quaisquer outros orgânicos. E ela passa por um esterilizador UV só para garantir. Depois, passa por um polidor que deixa a água com um pH exato que não é nem ácido nem alcalino. Então, é apenas uma água neutra que é super limpa. Toda a água que usamos no banho, para regar nossas plantas e para beber vem de lá. Não preciso de osmose reversa. Pego a água, esquento, despejo sobre grãos moídos. Para fazer um líquido preto. Não, ok. Nem sempre bebo café, mas o que faço é, poderia beber puro. Adiciono algum tipo de eletrólito nela. Pode ser apenas uma pitada de sal. Às vezes eu uso magnésio, às vezes eu uso cloreto de magnésio, só um pouquinho. Existem diferentes formas de magnésio que eu uso. Às vezes adiciono uma dose de oligoelementos nela. E geralmente eu a carrego com um laser, com um cristal de arco, com um Lela Quantum ou com um analema. Todas essas são tecnologias diferentes que mudam a água. E quando digo mudam, ela fica com gosto diferente e é mais refrescante. Você pode pegar 2 copos, mexer um ou fazer qualquer coisa mágica que você faz nele. Você pode dar os 2 copos a alguém sem identificar qual é qual. E sobre um, a pessoa dirá: "Uau, essa água é muito boa, a melhor." Isso é a estruturação da água. Agora, pode achar que é besteira, mas eu costumava pensar que era besteira. Bem, eu financiei uma pesquisa na Universidade de Washington, a pesquisa do Dr. Gerald Pollack, que descobriu algo chamado água, de zona de exclusão. Existe a 4ª fase da água. Na verdade, esse é o nome do livro dele. Se você ouve e é rico, o laboratório dele ficou sem financiamento e pode fechar. Ele tem 80 anos na Universidade de Washington e precisa de doações. Se importa com biologia fundamental, veja o que ele descobriu. Quando a água está perto de uma membrana gordurosa, como a parede celular de uma planta ou de um animal, e exposta à vibração ou luz de 1200 nanômetros, calor corporal, ou luz solar, a água se transforma magicamente, mudando viscosidade ou aderência, permitindo que a seiva suba na árvore contra a gravidade. Permite que minúsculos capilares, menores que um glóbulo vermelho, permitam sua passagem. Seu corpo não dobra proteínas, nem produz ATP ou elétrons sem água de zona de exclusão. Ao beber água normal não estruturada, seu corpo precisa aquecê-la e mantê-la perto das membranas celulares antes de usá-la bem. A água estruturada está pronta para ser usada. E a melhor maneira de fazer água estruturada que ele encontrou e que eu encontrei é que existem 2 tipos de gordura. Quando você coloca a água em contato com esses tipos de gordura, eles causam as zonas de exclusão mais espessas e maiores, que ele já viu. Os 2 tipos de gordura. Você está pronto para isso? Manteiga e óleo MCT. Na verdade, ghee e óleo MCT, manteiga clarificada. Esses tipos de gordura, quando são aquecidos em café quente ou algo assim, talvez chá de manteiga de iaque e batidos, para que vibrem. Então, uma das razões pelas quais as pessoas se sentem dramaticamente e rapidamente melhores quando bebem Bulletproof Coffee ou qualquer café batido com manteiga e ou óleo MCT é que toda a água naquele café é água estruturada disponível para uso imediato. Nós não sabíamos disso, mas quem sabia disso? Eles não usavam essas palavras. Foram os tibetanos, onde eu tomei chá de manteiga de iaque ao lado do Monte Kailash em 2004. Eu me senti melhor em minutos. Eu fiquei tipo, o que aconteceu? Bem, eu estava exausto, esgotado, não era muito saudável. Eu estava a 15 mil pés de altitude, bebi chá de manteiga de iaque e me senti melhor. Eles batiam o chá à mão com um êmbolo de manteiga, de forma artesanal. Chamavam de batedeira de manteiga e bebi e pensei, o que houve? Recebi uma onda de água estruturada e meu corpo pôde produzir energia novamente. Eu estava com frio e sem oxigênio, incapaz de gerar o calor necessário. Isso foi descoberto há muito tempo. Por isso bebem chá de manteiga de iaque o dia todo. Dá energia, pois usam a água sem aquecer. É por isso que milhões e milhões de pessoas se sentiram melhores quando beberam Bulletproof Coffee,
porque estão recebendo água estruturada e todos os benefícios do café e todos os benefícios das cetonas dos MCTs. Essa é uma longa história sobre água estruturada, mas vou te dizer, um pouquinho de gordura, batida com qualquer líquido, vai estruturar a água, 100% de forma muito confiável. E isso é baseado na pesquisa do Dr. Pollock, e eu gastei $50 mil financiando o laboratório dele, porque achei a pesquisa dele fundamental para entender nossa biologia. Então aí está, muitas maneiras de estruturá-la. Essa é a principal. 2 perguntas rápidas antes de ir. Primeiro, a diferença na água ao usar liquidificador de alta potência versus um mixer de mão? Sim. 20 segundos em alta potência funciona melhor. Testei para cronometrar se tiver um batedor de leite pequeno que levo em viagens. Você só precisa fazer por mais tempo. Se bater por 1 minuto, comprovadamente funcionará melhor do que por 10 segundos. Eu costumava agitar em uma caneca tipo contigo. Mas ao agitar, tem que ser por muito tempo. Engraçado, sei, os tibetanos, né, quando estive lá, antes das baterias portáteis de hoje. Foi antes da revolução, com isso. O que faziam se fossem pobres era bater manualmente por 10 minutos. Literalmente. A senhora ficava sentada, sempre a mais velha, só xaxonca, xaxanca, xaxanca. E eu pensava, por que fazem isso? Comer a manteiga e beber o chá. Burros? Não, eu era o burro. E então, quando cheguei em casa, tentei tudo. Havia uma razão. Pessoas com 2 iaques, mais ricas, tinham bateria de carro, ligada a um liquidificador e batiam a manteiga de iaque num liquidificador de verdade. Garanto todo tibetano que segue esse estilo de vida deve ter um batedor de leite de mão. Devem bater por mais tempo e carregar com células solares, pois era vital para eles. São as pessoas mais resistentes e fortes que já vi. Nunca vi um cara com metade do seu peso, vestindo camiseta e jeans molhados a 10 graus abaixo de zero com vento a 30 milhas por hora carregando mochilas de 2 pessoas. Vi e pensei, vai morrer de hipotermia. Ofereci uma jaqueta, ele só jogou na mochila. Não sentia frio. São sobre-humanos. Parte disso é a água estruturada. Ok, então sabemos como estruturar a água quando se trata de café e chá, mas vamos voltar para a água pura. E você mencionou várias coisas diferentes que poderíamos usar para estruturar essa água. Mas para alguém que está apenas começando, digamos que esteja filtrando a água, e queira estruturá-la da maneira mais simples, o que você recomendaria? Você já ouviu falar de chá de sol? Acho que sim. Bem, se você mora em uma parte do mundo como onde eu cresci em Albuquerque, você pega uma jarra de vidro. Precisa ser de vidro, não de plástico. Jogue alguns saquinhos de chá nela e deixe-a no sol. Sim, já ouvi falar. Sim, mas em jarra de plástico não funciona. Se fizer, terá água estruturada. Por isso, o chá de sol, de alguma forma, tem gosto melhor. É por isso que os polifenóis do chá ajudam a estruturar a água melhor. É uma boa forma. Além disso, há muitos dispositivos para estruturar água agora. É difícil para mim dizer qual é melhor que o outro, quais funcionam. Eu listei anteriormente algumas coisas que usei e das quais vi resultados, mas eu realmente não posso te dizer qual é melhor que o outro. Eu tenho todo tipo de coisa para estruturar água que você possa imaginar. Legal. Bem, links nas notas do programa. Dave, este foi o 5º round. Divertido, sempre bom conversar e animado por outro livro a caminho. Smarter, Vamos. Not Harder. Está na Amazon, então vocês podem procurar. Definitivamente não tem uma página completa lá, na Amazon, mas se quiserem encomendar na pré-venda, eu agradeceria. Ele sai em março. Este será um livro que vai te poupar milhares de horas da sua vida. Incrível. Bem, vamos combinar de conversar assim de novo quando for lançado, falar sobre o novo livro e só agradecer por tudo que você faz. Obrigado por vir novamente. Obrigado, Jesse. Até mais. Se você gostou da minha conversa com o Dave, clique aqui e assista a minha conversa com o Dr. Gundry e continue aprendendo mais sobre como otimizar sua dieta e estilo de vida. Vejo você lá. Quando você começa a olhar o que todas essas coisas de saúde fazem, tudo se resume a apenas uma coisa: